Valeu, Dani, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, como o Daniel me apresentou, me chamo Rodrigo Andrade, eu sou cofundador, diretor de pesquisa e desenvolvimento de produto da Brain4Care. A Brain4Care é uma startup que nasceu com uma ideia do professor Sérgio Mascarenhas, eu vou falar um pouco sobre ele aqui hoje, e um pouco sobre como essa startup nasceu. Você coloca... Obrigado. Isso. Então, o título da palestra é da inovação científica ao estabelecimento de um novo sinal vital. Vou tentar aqui, em meia hora, contar um pouco dessa jornada magnífica que a gente está tendo a oportunidade de passar ao longo desses, no meu caso, já quase 14 anos. E a intenção é falar um pouco para vocês da startup, de onde surgiu a ideia, como que tudo aconteceu, onde a gente está agora e até onde a gente quer chegar com isso. De uma maneira bem simples, a nossa contribuição, aquilo que a Brain4Care descobriu e está trazendo para o mundo, é o acesso a uma curva, basicamente, que ela contribui para a pertinência dos cuidados e a segurança do paciente, principalmente os pacientes neurocríticos, aqueles que têm algum problema no cérebro, dentro do sistema nervoso, dentro da caixa intracraniana. Mas que curva que é essa? Para explicar essa curva, primeiro eu vou passar um pouco sobre os outros tipos de curva que a gente tem no corpo. Todo mundo conhece o coração, né? E quanto mais rápido ele bate, maior fica o batimento cardíaco, mas existe uma curva atrelada, uma curva elétrica dela, que a gente chama de uma onda cardíaca, que ela vem do eletrocardiograma, né? O famoso ECG. Todo mundo já conhece o ECG, essa curva ela é bem característica. Quando o coração bate, o que ele faz é pulsar o sangue para o resto do corpo. E ele consegue pulsar isso através de uma pressão que o coração cria para criar esse fluxo de levar o sangue para todo o corpo. A pressão arterial ela também tem uma onda, que é a curva da PA. Ela é uma curva parecida com essa que está passando aí na tela. É uma curva que ela sobe rápido e ela desce rápido. E quando esse sangue chega dentro da cabeça, a cabeça é um compartimento fechado, o crânio, a gente tem ali dentro uma pressão que a gente chama de pressão intracraniana, que é diferente da pressão arterial. E essa pressão intracraniana ela também tem uma curva. Cada vez que o coração bate, a PA tem um comportamento, a pressão intracraniana tem um outro comportamento. Lembra muito a pressão arterial, mas ela tem comportamento diferente. E a intenção hoje é mostrar para vocês o que foi descoberto e como que a gente muda essa história. Para explicar um pouco sobre a pressão intracraniana, eu preciso mostrar quais são os compartimentos e como é que funciona isso dentro da cabeça. Primeiro, a gente tem um crânio, que é um dispositivo rígido, quase ele não expande. Dentro dele, 80% é o nosso cérebro, de maneira geral, o nosso encéfalo. 10% é o líquor, que é uma água com sais minerais ali, que ela tem a intenção de proteger contra batidas, de nutrir, de tirar todos os detritos, as sujeiras que tem ali. Isso, o corpo automaticamente renova esse líquor. Apenas 10% é sangue. Então, 80% da nossa cabeça tem neurônio ali, células gliais. 10% é para amortecer impacto, que é o líquor, e 10% é sangue. Esse sangue é o que leva energia para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro. Se você deixa a sua mão, por exemplo, descansar e senta em cima dela, você perde os movimentos, daqui a um momento ela recupera. Isso quer dizer que o nosso músculo ele tem uma certa reserva energética. O cérebro ele tem pouquíssima reserva energética. Então, se ele ficar sem oxigênio por alguns minutos, isso é suficiente para poder matar as células e não ser recuperável, diferente dos músculos do corpo. Então, essa pressão intracraniana é a pressão dentro do crânio que é exercida pela alteração do volume desses três componentes. E quando você mede isso, dá um valor normal entre 5 a 15 milímetros de mercúrio. Mas como é que você mede? Você precisa colocar um sensor. Esse sensor, ele geralmente é invasivo. E quando você consegue perceber, de acordo com qualquer coisa que aumenta esse volume intracraniano, vocês podem perceber aqui que a gente tem 4 exemplos de crânio. Um com a alta reserva energética, debaixo dele ali tem 2 cilindros vazios na primeira figura. Quando o corpo ele começa a receber qualquer aumento de qualquer material, simbolizado pela aquela parte preta, não tem como inchar o crânio, então vai ter que sair alguma coisa de lá de dentro. E geralmente o que sai em primeiro lugar é o sangue venoso ou o líquor.
Só que também tem um limite para o resto do corpo receber essa saída de sangue. Então, em azul ali, a gente tem o espaço subaracnoide aqui na nossa coluna onde a gente recebe esse líquor, ou as veias também do corpo vão receber esse excesso de sangue. Essas duas partes, tanto as veias, né, quanto a coluna, a gente chama de reserva compensatória. Então, o nosso corpo ele tem uma reserva. E quando estamos saudáveis e a gente tem essa alteração de volume dentro do crânio, ele joga um pouco desse volume para fora. Óbvio, não pode jogar cérebro, só tem como jogar sangue ou líquor. Só que chega um certo momento que essa reserva ela acaba, que são os últimos 2 casos ali, quando a reserva já foi comprometida. Isso pode acontecer em diversos exemplos. Trauma crânioencefálico, AVC isquêmico ou hemorrágico, edemas cerebrais, tumores, hidrocefalia, como foi o caso do professor Sérgio. O próprio envelhecimento pode diminuir um pouco dessa reserva compensatória. Como eu falei para vocês, a forma de monitorizar hoje é pelo sensor invasivo. E aqui nessa figura vocês têm 5 ou 6 exemplos de sensores diferentes. 100% desses sensores você precisa furar, literalmente com uma furadeira, o crânio, e posicionar um catéter lá dentro, um probe, seja para poder medir lá por dentro, que nem no intraventricular você vai acabar jogando um pouco de líquor para fora, consegue tratar, mas é extremamente invasivo e por isso muito pouco utilizado, porque os médicos entendem que precisa ter uma necessidade muito grande para poder monitorizar, ou seja, é um parâmetro que pouquíssimas pessoas têm acesso. O SUS atualmente não cobre, então a gente tem um desafio muito grande em todos os casos que a gente falou ali atrás, quando o paciente precisa monitorizar, às vezes o hospital não tem esse recurso. Para que serve essa pressão intracraniana? Aqui a gente tem o fluxo contínuo, né, do sangue batendo. Quando a pressão intracraniana ela está normal, a gente tem um comportamento da primeira onda aqui em cima, a azul, onde a gente tem cada batida do coração, a gente consegue ver um pulso. Quando esse pulso ele tem o primeiro pulso, pico, P1, maior do que P2, a gente entende que a hidrodinâmica cerebral ali ela está conseguindo absorver essa entrada em excesso do sangue. Então, ela tem geralmente ela é uma de forma dente de serra. Ela sobe e ela começa a descer. Quando você começa a perder essa reserva compensatória, o segundo pico ele começa a chegar um pouco mais rápido, como se você tivesse sem amortecimento ali dentro e como se batesse numa parede rígida. Voltou, então esse pulso ele muda a forma de onda dele. Quando a gente descobriu que essa morfologia a gente conseguiria capturar ela, abriu um campo gigantesco para a aplicação desse sensor. Quando a condição do paciente está bem alterada, ele já perdeu a reserva compensatória, aí o pulso fica daquela terceira forma meio que triangular. É importante falar que a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, ela não mede a pressão intracraniana em milímetros de mercúrio, que nem os sensores invasivos medem. Mas o que a gente consegue fazer hoje, por enquanto a gente não mede, né? A gente tem a intenção e está estudando para poder calibrar o sensor em milímetros de mercúrio, mas o que a gente consegue fazer hoje é revelar essa curva. Então a gente não mede, mas ela permite visualizar essas condições neurológicas do paciente. Quando um paciente está na UTI, ele precisa nutrir o cérebro com oxigênio, com sangue, de maneira geral, para levar todos os nutrientes. Então é super importante, principalmente no contexto de UTI, você acompanhar esse paciente, acompanhar as ondas dele para conseguir visualizar essas condições. Então, às vezes, você pode estar com uma leitura inicial do sensor assim, de repente ele tem uma piora, então se você faz uma monitorização antes e depois percebe que ocorreu uma piora, pode acontecer de piorar mais, mas depois que melhora, você também consegue acompanhar essa evolução da onda, até que ele melhora 100% e o paciente esteja pronto. Então, o que a gente consegue fazer aqui é acompanhar a tendência dessa onda e a alteração dela do começo ao fim do tratamento do paciente. Foi feito para técnicos, para enfermeiros, para plantonistas poderem utilizar e manusear, não necessita especialização como Doppler, como outros dispositivos. Médicos geralmente vão usar essa tecnologia para poder interpretar. Então, o enfermeiro faz a monitorização, leva o relatório, o médico interpreta e todos atuam juntos. Assim, seria o sonho se toda a UTI ou se todo hospital fosse integrado e todos conseguissem trabalhar juntos. Esse sensor já foi feito para agir com essa pertinência, permitir que eles se comuniquem mais rápido e levem as informações com mais antecedência. E por isso, a gente entende que isso pode acontecer antes dos sintomas. A gente percebe que a alteração na pressão intracraniana ela pode acontecer antes do paciente ter uma alteração no exame de imagem e até mesmo antes deles apresentarem o sintoma. Então, a sensibilidade do dispositivo é muito alta. Bom,
o que pode acontecer quando você tem, das causas de hipertensão intracraniana, a gente sabe que por ano, no mundo, morrem 9 milhões de pessoas, seja por qualquer um desses problemas que eu falei anteriormente, trauma, tumor e etc. Mais impressionante do que isso, esses pacientes, quando eles descobrem os sintomas, eles geralmente já estão ali no meio, na subida, perdendo a complacência e perdendo a reserva compensatória. Isso é muito ruim. Quanto mais tarde você descobre uma patologia, mais difícil é você curar ela e você conseguir sair. Mas às vezes acontece, às vezes você percebe que um sintoma consegue tratar e tem um desfecho positivo. Quando você demora um pouco a conseguir tratar, você tem uma coisa que a gente chama de... Você traz incapacidade para o paciente. É aqui um número assustador. Por ano, são perdidos 276 milhões de anos de vida dos pacientes. Todos os pacientes que têm uma certa incapacidade, ele vai reduzir a vida dele, estimada, de 80, talvez para 60. Então, existe uma conta maluca que somou tudo isso em todo mundo com causas que têm relação com a hipertensão intracraniana e deu esse número assustador. Geralmente, depois que você descobre os sintomas, a intervenção vai ser feita muito tarde. E aí, essa intervenção, se ela for muito bem sucedida, você pode ter um desfecho positivo. Se essa intervenção ela já não for tão bem sucedida ou não tiver tido tempo suficiente, o paciente vai ter essa incapacidade. Exames de imagem conseguem ser um pouco prever antes dos sintomas, mas eles também já estão ali no momento que a curva começa a subir. Também pode ter caso de desfecho positivo, mas você pode ter pacientes com incapacidades ao longo da vida também. A intenção com o Brain for Care, pela facilidade de monitorizar, é que você consegue fazer isso muito antes. Você consegue, no momento que o paciente ainda não perder a reserva compensatória, já acompanhar a morfologia do pulso. Se ele dá uma entrada no hospital por conta de algum trauma, você já consegue acompanhar desde aquele momento e perceber de maneira muito rápida a alteração na complacência intracraniana. Então, grandes variações de volume vão gerar um aumento de pressão intracraniana e com isso você consegue acompanhar essas alterações em tempo real. E aí eu apresento para vocês o sensor que a gente tem no mercado hoje, que é o Brain for Care. Ele é para monitorizar de maneira não invasiva a pressão intracraniana de uma forma alternativa à pressão intracraniana invasiva. Nós já temos FDA dessa solução, nós já temos Anvisa. Ele parte do princípio da expansão do crânio. Olha que coisa maluca. Eu vou contar a história do professor Sérgio, mas o que ele basicamente descobriu é que o crânio expande quando a pressão intracraniana, a cada batida do coração, a pressão intracraniana expande um pouco o crânio. E essa tecnologia que foi desenvolvida, ela consegue medir, monitorar essa expansão e extrair em tempo real o comportamento da expansão do crânio. Então, o sensor ele envia via Bluetooth para um aplicativo iOS ou Android as curvas em tempo real. Esses dados também são enviados para a nuvem para poder processar. E de maneira muito simples, muito rápida, muito segura, porque você não precisa furar, você não precisa fazer nada com o paciente, é simplesmente colocar um sensor em volta. Eu vou mostrar um vídeo rápido que mostra isso. A ideia, essa tecnologia toda foi desenvolvida para ser altamente escalável. Então, o hospital ele quer 30 sensores, ele já consegue, a nuvem monta, consegue fazer os relatórios, ter acesso, os médicos conseguem acessar os relatórios dentro da organização. E tudo foi construído com a intenção da gente aprender com esses dados de pressão intracraniana, porque os dados que existem hoje na literatura de pressão invasiva são muito raros e muito poucos, então tem pouca informação sobre isso. Então, o que a gente está criando por trás também, ele foi todo desenhado para coletar esses dados e aprender com eles, para que a gente possa dar cada vez mais auxílios a diagnóstico para os médicos em distintas patologias. Aqui um exemplo rápido de como que o sensor funciona para vocês entenderem como é fácil fazer a monitorização com o Brain for Care. Ali o exemplo é uma enfermeira e ela está com um tablet, ela vai abrir o tablet, posicionar o sensor na cabeça do paciente, essa fita de ajuste que nem de capacete de bicicleta para ajustar o tamanho. Ela busca ali a curva, demora de 15 a 30 segundos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da experiência dela. E aí, se ela quiser deixar monitorizando 24/7, 15 minutos, 5 minutos, automaticamente o relatório vai sendo gerado enquanto a monitorização está rolando. Então, você não precisa esperar alguém fazer um diagnóstico, não. O relatório já sai automaticamente, a enfermeira pode acompanhar. O médico, a qualquer lugar do mundo, estando na conta, ele consegue acompanhar o relatório também. Bom, mas de onde surgiu essa ideia?
Essa mente brilhante é chamada de professor Sérgio Mascarenhas, professor físico, químico, formado no Rio. Vou falar um pouco sobre o histórico dele mais para frente. Mas ele basicamente teve uma doença chamada de hidrocefalia. E quando ele foi diagnosticado, primeiro ele tinha sido diagnosticado de maneira incorreta com demência, com Parkinson, e ele não se contentou, até que descobriram, e o tratamento, de certa forma, foi muito rápido. Mas ele perguntou, bom, como é que faz para monitorizar? Aí o médico falou, professor, tem que furar a cabeça e colocar um sensor aí, e para tratar vai ter que colocar uma mangueirinha aqui, um shunt, para poder abrir e deixar guardado o excesso de líquor aqui no peritônio, para poder... Porque sua cabeça está produzindo líquor, mas ela não está conseguindo excretar na velocidade adequada. Ele, mas você vai ter que furar a minha cabeça para poder monitorizar a pressão? Eu falei, sim, mas professor Sérgio, físico, né? Eu falei, mas não dá para monitorar de uma maneira não invasiva? Alguma coisa do lado de fora? E o médico falou, não, professora, o crânio não expande. E aí, quem conhece o professor Sérgio Mascarenhas sabe, ele deu uma risada e falou, mas nem o núcleo do átomo é inexpansível, então eu vou estudar isso aqui, vou mostrar que é possível. E daí surgiu, ele fez um experimento muito simples, conseguiu acesso a um crânio, que já não é fácil de as pessoas conseguirem, um crânio seco, colocou uma bexiga dentro, inflou, e com strain gauge ele provou que era possível, ao expandir a caixa craniana, o strain gauge, que é um instrumento usado em engenharia, ele demonstra a deformação de corpos rígidos. No experimento super simples, ele conseguiu provar que o crânio expandia e quebrou um paradigma, a doutrina de Monroe Kelly, que é uma coisa centenária, que falava que o crânio ele é rígido, ele é inexpansível, e de fato ele é bem rígido, mas ele expande, e a gente consegue medir isso. E aí ele provou, com um artigo em 2012, e de lá para cá a gente teve uma evolução histórica. Desde esse primeiro experimento que o professor Sérgio fez, fizemos muita coisa que não deu certo, muita coisa que deu errado. Tentamos criar um aparato para colocar na mesa, até que por volta de 2011, 2012, a gente começou a desenvolver um dispositivo vestível. Trabalhei no meu mestrado para poder melhorar a sensibilidade da lâmina, para conseguir melhorar e transformar isso num produto, porque ainda era um protótipo. E com isso a gente conseguiu criar o dispositivo. Mas como é que ele funciona? É muito simples. Aqui vocês podem perceber uma vista superior cortada ao meio do crânio e o sensor posicionado ao lado, a gente fez um corte para vocês poderem ver aquele pininho azul. Esse pino está tocando na cabeça e está sendo segurado pela fita que está dando a volta. Vocês não estão percebendo, mas essa cabeça está mexendo. E ela expande numa ordem de 5 micrômetros. Então, aquele pino ali, ele está se movimentando 5 micrômetros para cima, 5 micrômetros para baixo. Para ajudar vocês, eu vou amplificar um pouco essa em 500 vezes, e aí vocês vão conseguir ver que a cada batida do coração, aquele pininho ali, ele percebe a movimentação do sensor. A gente pegou o mesmo strain gauge que o professor teve a ideia lá para colocar direto colado na cabeça e colamos na lâmina do lado de fora. Então, quando essa lâmina ela flexiona, foi de todos os protótipos que a gente testou, usar strain gauge com uma lâmina em cantilever foi o que naquela época deu a melhor resposta. E com isso a gente conseguiu desenvolver o sensor. Vou falar um pouquinho mais para frente da parte de Anvisa. Mas o sistema dele funciona mais ou menos assim. É um sensor que envia em tempo real esses dados para um monitor multiparamétrico ou em tempo real para o aplicativo. Em tempo real também, minuto a minuto, esse dado é enviado para a nuvem e recebe o relatório. E o médico consegue auxiliar o diagnóstico. Desenvolver um protótipo é fácil. Desenvolver um produto com Anvisa, com FDA, que você quer levar para a Europa, que você quer que funcione nos hospitais, é um desafio muito grande. Então foram anos e anos de desenvolvimento e de caracterização do dispositivo para entender se realmente ele ia dar conta de fazer isso ou não. Aqui são alguns exemplos de comparação das ondas. A gente testou várias ondas, criamos uma mesa para poder fazer movimentações no sensor de ordem nanométrica, e essa mesa ela faz todos os nossos testes hoje. E ela basicamente mostrou que as ondas que a gente quer criar e as ondas que ele está lendo são exatamente idênticas. Bom, mas isso é feito em bancada. Como é que funciona isso se a gente for fazer experimentação animal? Antes da gente fazer, na verdade a gente fez depois, que a gente quis entender qual que é a máxima sensibilidade que esse sensor tem. E essa figura é muito louca, foi de um artigo que a gente publicou em 2021, que mostra
que, para vocês terem uma ideia, nosso fio de cabelo ele tem cerca de 50 micrômetros a 80 micrômetros de diâmetro. Já é muito fino. Uma amplitude do pulso, como eu falei para vocês, que é capturada por esse sensor, tem apenas 5 micrômetros de amplitude, ou seja, 10 vezes menos do que um fio de cabelo. Só que o nosso olho humano não vê por quê? Porque o olho humano consegue ver diferenças de escalas até 40 nanômetros, então é um pouco menos. O fio de cabelo, se ele tivesse expandindo ali, vocês não iam conseguir ver também. Indo direto ao ponto, que a gente descobriu é que o nosso sensor, ali em vermelho, tem uma sensibilidade de 4 nanômetros. Isso é apenas o dobro do diâmetro do DNA. Então, olha que loucura, a gente precisou desenvolver um dispositivo que, e dependendo da força que você faz, precisa ter um span muito grande também. Então, a lâmina ela tem uma seria muito fácil quebrar essa lâmina, então o desenvolvimento de anos aí foi para conseguir criar um produto robusto para ser utilizado na mão de enfermeiro, de médico, pode cair no chão, pode fazer tudo, mas que tem essa sensibilidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do sensor, está aqui o QR Code com o artigo, ali a gente mostra tudo como faz e quem quiser, é para difundir a ciência mesmo, é um artigo Open Access. Então, assim que, essa é a caracterização que a gente demonstrou do sensor. Mas a gente fez experimentação animal também, a gente levou, infelizmente, né, parte do processo científico, você precisa usar animais em experimentação para conseguir provar. E aqui tem 2 exemplos de 2 ratos, de infusões que foram feitas, infusão salina na coluna do rato. Em vermelho você tem o sensor invasivo, em azul você tem o nosso, e ele mostrando que os 2 acompanham. E o mais interessante é que um está do lado de fora da cabeça e o outro está dentro da cabeça e tem um crânio ali em volta. Então, é muito louco como isso é possível. A gente também fez com o mesmo strain gauge que o professor Sérgio colou na cabeça do rato, a gente colou no crânio, a gente também colou na cabeça do rato e conseguiu ver um comportamento idêntico. Mas em humanos? Em humanos demorou um pouco mais para a gente poder chegar lá, mas esse é um exemplo de uns estudos recentes. Na verdade, isso aqui nem é um estudo, eu peguei 3 amostras lá que a gente tinha. Nós temos um parceiro que ele tem uma pesquisa que ele faz uma manobra com o paciente para ter uma elevação da pressão intracraniana momentânea e ela cair. Então, aqui em cima, nesse primeiro retângulo ali em cima, vocês têm a pressão intracraniana invasiva e a movimentação da tendência que ela faz. Em azul claro, no meio, você tem a pressão intracraniana não invasiva pelo Brain for Care. E embaixo, a pressão arterial do paciente para a gente controlar. Então, vocês vão ver esse platô que está dentro dessa onda, dessa parte verde. Repara como o Brain for Care e o sensor invasivo, não só na tendência, mas a morfologia dos 2 são muito semelhantes. E de cada uma dessas ondas, a gente extrai ali aqueles 2 traços ali verticais com P1 e com P2, para extrair a relação desse P2 e P1, para saber se ele está maior, se o P2 está menor. E com isso a gente consegue uma efetividade do método, um valor preditivo positivo e valor preditivo negativo muito alto. Bom, falando um pouco da jornada da Brain for Care, como eu falei para vocês, nós nascemos a partir da inovação que o professor Sérgio Mascarenhas, talvez muitos de vocês aqui são um pouco mais jovens, não conhecem a jornada do professor Sérgio, mas ele é físico e químico formado pela UFRJ, professor visitante em diversas universidades, foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis, na verdade, por trazer a Embrapa e a UFSCar aqui para São Carlos. E foi um dos desbravadores da física da USP. Foi um dos primeiros professores, quando a USP de São Carlos estava começando, foram ele, a professora Ivone e outros, um dos primeiros professores de física a criar o departamento de física e fazer, basicamente, de São Carlos o que São Carlos é hoje. Mas em 2005, como eu falei para vocês, ele teve esse diagnóstico de maneira errada de Parkinson. Demorou um certo tempo, mais de um ano, para poder descobrir que era uma hidrocefalia de pressão normal. E aí o experimento que ele fez com o crânio foi em 2007. Em 2008 ele já começou as pesquisas colando strain gauge na cabeça de ratos para fazer experimentação. Só em 2010 surgiu a ideia do sensor não invasivo, que dá a volta, e a ideia surgiu através de uma tampinha de Coca-Cola com uma mola, uma coisa muito louca, mas funcionou e foi daí que a gente tirou a ideia que a gente tem do sensor hoje. Nosso primeiro artigo científico provando que a caixa craniana é expansível foi em 2012, ou seja, 7 anos depois que o professor teve o primeiro diagnóstico errôneo, ele já tinha uma publicação
mostrando que aquilo que a doença que ele tinha tido, ele trouxe uma melhoria, uma inovação para o mercado. Em 2014, a BrainCare ela é criada ainda como uma sociedade limitada. E aqui as coisas passaram voando. Em 2016, se juntam Plínio e Bremer, que são sócios, que também são caso, fizeram caso aqui. Eles se juntaram a nós, era um bando de cientistas, e depois a gente começou a criar uma empresa de verdade, criar modelo de negócio, desenvolver o produto, fazer a parte regulatória. A gente já estava fazendo, na época, toda a parte de patente. Então, logo em 2017, saiu a patente nos Estados Unidos, a gente foi assim, acelerado pela Singularity, criamos uma BrainCare nos Estados Unidos. A partir de lá, em 2019, a gente conseguiu a Anvisa, 2021 a gente conseguiu o FDA. Não paramos de fazer propriedade intelectual, criamos várias patentes. Ganhamos a nossa primeira captação por volta de 2018, ali fechamos $5 milhões de captação. Em 2020, a gente fechou a segunda captação com mais 6,7. A gente está fazendo mais uma agora, Series B, nos Estados Unidos, para expandir para o mercado americano. 2020, 2021 foi pandemia, então a hora que a gente começou a entrar no mercado aqui, UTI, o que acontece? Todas as UTIs fecham, deixam de fazer cirurgias eletivas, começam a tratar paciente basicamente para Covid. Então a gente teve aí 2 anos de atraso, mas aprendemos muito no meio desse caminho. Então 2022, 2023 o nosso foco foi em adoção, né? Porque como é uma tecnologia nova, os médicos e enfermeiros não aprendem isso na universidade. Então, nós temos que educar, nós temos que explicar não só como é a pressão intracraniana, mas como é o nosso método, que é não invasivo e é muito mais fácil de utilizar. Nosso foco também na área de P&D foi no desenvolvimento de novos produtos. Então, ano que vem, a gente está lançando um novo sensor, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. E o nosso foco no ano que vem é entrar no mercado americano, tirar a marcação CE para poder entrar na Europa em 2025 e lançar esses novos produtos, porque a gente não tem ninguém a quem se embasar ou a quem se espelhar para poder desenvolver. Essa tecnologia toda é desenvolvida e é desenvolvida 100% aqui em São Carlos. Tá? Isso é importante falar. Não existe nenhum desenvolvedor fora do Brasil, é tudo 100% feito aqui em São Carlos pela galera da Unicep, da USP, da UFSCar, pessoal da região. Então, eu tenho muito orgulho. Estou aqui em São Carlos há 14 anos. Né? Minha história é um pouco mais longa do que essa, mas o professor Sérgio foi uma pessoa que me recebeu aqui. Ele fez doutorado com meu tio. Ele foi orientador do meu tio de doutorado em 1969. E aí meu tio pediu para eu poder vir para São Carlos para poder fazer estágio aqui. E aí eu acho que eu não ganhei só a oportunidade de estar na Brain4Care, ganhei a oportunidade, me sinto hoje da família do professor Sérgio. O Paulinho, inclusive filho dele, está aqui hoje para prestigiar. E falando de inovação, é uma coisa até engraçada. Hoje mesmo, à noite, vai ter um prêmio lá na Prefeitura de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o prêmio para pesquisadores e cientistas sêniores leva o nome do professor Sérgio Mascarenhas. Então, para nós é uma honra muito grande e também uma responsabilidade gigantesca levar o nome do professor Sérgio, que nos deixou, infelizmente, em 2021. Mas que a vida inteira foi um cientista maravilhoso, uma alma magnífica e sempre esteve presente do começo ao fim, todo o desenvolvimento da tecnologia para ela se tornar o que ela é hoje. Mas aonde a gente quer chegar? A gente tem uma missão que ela é bem importante. A gente quer transformar Brain4Care num sinal vital. Significa que ele precisa ser acessível, disponível e super fácil acesso para a maior parte das pessoas. Então, isso significa que a gente vai precisar monitorizar muita gente e mostrar que a gente consegue ajudar muita gente. Então, nossa meta é chegar até 2030 com 100 milhões de pessoas monitorizadas nos 5 continentes. Nós acreditamos muito que a maneira como a gente desenvolveu o método e a tecnologia, ele é muito fácil de ser utilizado e, para isso, a gente está trabalhando muito para melhorar o dispositivo, para melhorar o sistema e conseguir educar cada vez mais rápido os médicos e enfermeiros. Falando um pouco para vocês de números, né? Será que a gente consegue chegar lá ou não? Então, eu trouxe aqui alguns números recentes. Até o momento, a gente já conseguiu monitorizar mais de 23 mil pacientes. No Brasil, a gente não é um centro de pesquisa, nós somos uma empresa, então nós estamos nos hospitais, nós já temos 26 hospitais clientes, 44 clínicas clientes. Mas para fazer isso, a gente também precisa fazer pesquisa e entender novas aplicações. Para isso, a gente já tem parcerias com o modelo de inovação aberta com mais de 50 entidades de pesquisa ao redor do mundo.
e 74 publicações já feitas com relação ao método. Todas elas estão no nosso site, vocês podem entrar lá e acessar o link para acessar os artigos. Temos alguns Key Opinion Leaders ao redor do mundo, aí, 2 aqui no Brasil. Temos vários, né? A gente trouxe esses 6 aqui mais para poder ilustrar. E olha que louco a questão do Big Data. Já passamos de 26 milhões de pulsos. A cada batida do coração, a gente já conseguiu ler mais de 26 milhões de batidas do sensor na cabeça. A gente tem uma plataforma de AI onde a gente, mas basicamente o que a gente faz é coletar esse dado com o nosso sensor, analisar, criar marcadores, P2, P1 é um deles, mas a gente também quer aprender como ajudar mais pessoas. Será que a pessoa que sofre um AVC é diferente de uma pessoa que sofre outros problemas? Então, com isso, a gente está aprendendo para criar novos settings e usos. E aí eu deixo uma mensagem final para vocês. Isso aqui é um pouco da nossa história, um pouco de tudo aquilo que aconteceu. O professor Sérgio sempre presente em todas as reuniões. Essa foto aqui foi de 2018, se eu não me engano, quando a gente fez os primeiros sensores para poder lançar no mercado. Aqui uma foto com a família, o Plínio, o Bremer, os outros sócios. A gente foi lá, quando a gente foi lançar o sensor, a gente foi na casa do professor Sérgio em Ribeirão Preto para poder validar com ele. Ele mesmo fez várias manobras ali para ver se o sensor estava funcionando. Então, incansavelmente, ele contribuiu até lançarmos o produto. E essa é uma frase do professor Sérgio Mascarenhas que diz que ciência, tecnologia e inovação só fazem sentido se melhorarem a vida de todas as pessoas. E é com essa mensagem que eu agradeço a todos vocês pela oportunidade e obrigado. Sensacional, pô, parabéns, ô. Que incrível, né, galera? Bom, botando o conhecimento em prática, literalmente, né? Como assim o cara vai... A gente estava conversando aqui, e se fôssemos nós, né, com o diagnóstico de Parkinson, a gente ia estar com Parkinson até hoje, porque... Incrível. Muito obrigado, Rô. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu posso abrir aqui uma... A gente está com o tempo um pouquinho... Voltou. Aí, ó. Aqui, temos uma pergunta para o Rô. Para quem é da área da computação, Fala um pouquinho mais. Eu faço engenharia da computação na USP, e quais são as áreas que eu poderia trabalhar aí na Brain4Care? Inteligência artificial é onde a gente vai mais investir dinheiro nos próximos anos. O que a gente conseguiu fazer até hoje foi, primeiro, criar um dispositivo seguro, confiável, que consegue fazer essa monitorização, mas o que ele faz é revelar a curva. Da curva para levar a resposta para o médico, existem infinitos caminhos. E a maneira mais fácil hoje de poder fazer isso é aprendendo com os dados que a gente tem. Então, a gente tem muitas pesquisas, como eu falei para vocês, 76 é apenas o número de publicações que já foram feitas. 50 ali são centros de pesquisa, mas cada um deles ou estão fazendo a primeira pesquisa ou estão fazendo mais. Então, são muitos dados sendo gerados. E com esses milhões de pulsos que a gente tem, a gente precisa aprender com eles. E é basicamente onde a gente vai mais investir dinheiro agora é para inteligência artificial, mas não apenas. Toda a parte de processamento em nuvem, né, os dados eles não são hoje processados no aplicativo, eles são enviados para a nuvem e a nuvem processa de uma maneira muito rápida. Então, o que a gente quer fazer para tornar isso um sinal vital é trazer inteligência para o próprio sensor. Nova versão do sensor agora vai trazer vários processamentos de maneira mais inteligente de como posicionar o sensor mais rápido, como obter a melhor curva, porque, óbvio, é um sensor externo, então, se você mexer a cabeça ali, ele tem uma certa... pode pegar algum movimento, então, monitorizar a criança é um desafio muito grande. Então, tudo aquilo que é desenvolvimento de software, firmware, cloud, inteligência artificial... o desenvolvimento do dispositivo, a gente também faz aqui em São Carlos. Então, galera de engenharia de computação que é especializada em hardware, a gente tem muita gente lá dentro também, tanto da engenharia elétrica, da engenharia da computação, que faz estágio.
100% do meu time foi criado com estagiários. Então, a gente pegou estagiário da USP, da Unicep, de algumas cidades da Redondeza, da UFSCar, e treinamos e, na verdade, construímos essa jornada junto com essas pessoas. Então, talentos, a gente nasceu na cidade certa, né? A verdade é essa. O professor Sérgio, em toda palestra que ele via fazendo ao redor do mundo, ele falava que o centro do universo é São Carlos. E é verdade, se não fosse... eu sei a contribuição que cada um do meu time e cada um da empresa fez para a Brain for Care ser o que ela é hoje. Isso só foi possível porque esse ecossistema de São Carlos é muito rico. Então, tem oportunidade para todo mundo. Nosso site, o nosso LinkedIn geralmente mostra todas as ofertas, mas um bate-papo também é sempre bem-vindo.